tristezas, Senhor. Nós sabemos que Tu és fiel. E nessa noite, querido irmão, eu te convido a colocar a tua vida, quem está aqui, quem está em casa, e dizer: Jesus, toma conta. Toma conta do meu ser, toma conta do meu coração, toma conta de tudo. Porque eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és fiel, estás ao meu lado em todo o tempo. A Tua bondade, Senhor, jamais falha, jamais deixa de existir. No meio da tribulação, Tu és fiel. E nós te engrandecemos, Senhor, e te bendizemos. E entregamos este culto a Ti, porque sabemos que tudo que Tu tens feito, tudo que Tu vais fazer, é puro, é santo, é justo, é bom. Te agradecemos, Senhor, te bendizemos por essa noite, podermos estar na Tua presença, Jesus. Enche-nos do Teu Espírito nessa noite, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor, porque queremos conhecer ainda mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos cantar Te Agradeço as vozes uma vez? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Sim, Senhor, nós te agradecemos o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua bondade, Senhor. Como lemos, Senhor, Tu és fiel e Tu não comete erros. Tu és justo e reto. Obrigada, Senhor, porque não há outro Deus como Tu, Senhor. Nós te amamos, Senhor.
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Jesus, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Sim, Senhor, nós te glorificamos, te bendizemos. Te adoramos pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua verdade, Senhor, pela tua palavra.
Ela é a verdade, Senhor. E nela, Senhor, nessa noite nós queremos buscar as respostas. Nela, Senhor, nós queremos obedecer aquilo que Tu nos ensina. Nela, Senhor, nós queremos depositar a nossa fé nessa noite. E por isso te pedimos, Espírito Santo, toma conta da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pensamentos neste momento, da nossa atenção, para que possamos em Ti fixar os nossos olhos, o nosso entendimento e o nosso coração, para aprender aquilo que está na Tua palavra, porque ela é a verdade, porque Tu és justo, Tu és fiel e Tu não falhas e nem mudas jamais. Bendito seja o Teu nome nessa noite. Te glorificamos e te convidamos mais uma vez, te faz presente no nosso meio e te agradecemos pelo Teu amor que tem nos alcançado e ainda agora nos alcança. Em nome de Jesus. Amém. Convido a pastora Rosane. Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim, né? Boa noite. Paz do Senhor a todos. Uma alegria estarmos na casa do Senhor mais uma vez, não é? Para louvarmos o Seu nome, adorarmos ao Senhor. Numa semana tão importante, não é? Para o nosso país, para a nossa nação. Uma semana onde vamos escolher o nosso presidente da República. E sabemos, né, que a Igreja do Senhor, ela tem um papel muito importante nisso tudo. A Igreja do Senhor, ela jamais será abalada, porque o Senhor está à frente de tudo isso. O Senhor é a pedra fundamental, Ele é o fundamento de todas as coisas. Então, Senhor, nós te agradecemos por esta noite, Pai. Ô Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que venha um mover do céu sobre as nossas vidas, Senhor. Que venha, Senhor, um exército de anjos, assim como Tu tens enviado, Senhor, os Teus anjos. Mas que este exército de anjos trabalhe, Senhor. Que esse exército de anjos, Senhor, possa ministrar, Senhor, aos Teus filhos e às Tuas filhas, Senhor. Aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de paz, aqueles, Senhor, que precisam colocar suas vidas com alguma dificuldade, que possam ser apresentadas a Ti nesta noite, Senhor. Oh Deus, sabemos que os anjos do Senhor estão guerreando, Senhor. E nós já Te damos a honra, a glória e o louvor. Porque o Senhor é vencedor de todas as batalhas, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Eu queria ver com vocês, falar um pouquinho sobre Ezequias, o rei Ezequias, não é? Que é um rei que ele recebe... É um rei que veio governar Judá, veio reinar sobre Judá, mas os seus antepassados, os outros reis que vieram antes, eram reis maus, que não obedeceram às coisas do Senhor. Aquilo tudo que Deus tinha falado, aquilo tudo que Deus tinha dito, eles não obedeceram. E quando de repente vem Ezequias, ele quer fazer a vontade do Senhor. Ele é um rei diferente, ele vem para cumprir tudo aquilo que precisava ser consertado, tudo aquilo, né, que precisava ser endireitado. Se vocês quiserem abrir lá, porque nós vamos olhar um pouco em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, né, 31 e o 32, lá os 2 capítulos, assim. O rei Ezequias, então, era um rei que procurou fazer as coisas todas certas. Todas certinhas, daquilo tudo que Deus queria, não é? Porque agora havia um templo, e Deus queria que todas as ofertas, que todos os sacrifícios fossem feitos no templo. Mas ainda havia um resquício de outros reis, que ainda gostavam de fazer, queimar os seus incensos no alto, em outros altares. E não estavam obedecendo, porque o Senhor queria que agora os sacrifícios fossem apresentados no altar do templo.
Então, aqueles outros estavam desobedientes, bem como muitas pessoas. Então, Ezequias ali, ele era um rei que procurou fazer tudo certo e colocar a casa em ordem, deixar tudo certo. E o rei Ezequias, ele recebe, de repente, ali quando está tudo mais ou menos, não é, consertado, ele recebe uma carta de ameaça. Mas antes de receber essa carta de Senaqueribe, que era um outro rei mau, do outro lado da Assíria, era um rei bem mau, não é? Gostava de humilhar as outras cidades, ele sitiou várias cidades, né? E a gente vê que ele era o rei da Síria, ele tinha uma grande potência, né? Porque a Síria tinha uma grande potência na época, não é? E a Bíblia diz que Ezequias, ele restaura a adoração, ele traz de volta a presença de Deus, ele começa a dar ordem aos levitas, aos sacerdotes, para remover no seu reinado ali toda aquela coisa ruim que tinha, que os outros tinham deixado. Ele começa a acertar com todo mundo. Olha, agora nós vamos começar a ser obedientes aqui na casa do Senhor. Então, ele consegue pôr tudo no prumo, né? Tanto a ordem dos levitas, dos sacerdotes, não é? E a marca dos reis passados, ele então foi retirada, né? Porque seria um tempo agora de fidelidade, de entrega que ele estava movendo. Um tempo de adoração agora ao Senhor, ao único e poderoso Deus. Ezequias estava, esse era o objetivo dele, né? Ele queria que nessa parte aí desse certo, então ele organiza uma equipe, né? Ele organiza uma equipe e essa equipe trabalha, porque antes os altares dos deuses pagãos, porque assim como faziam aquelas ofertas, não era para o Deus Altíssimo que estavam desobedecendo. Muitos faziam para Baal, para outros deuses, que não é o Senhor, né? Então, tinha que ser quebrado aquilo, os altares aos Baalins tinham que ser destruídos, né? Então a adoração de repente voltou novamente, foi tudo destruído aquilo. Ele consegue realmente fazer tudo aquilo, né? A adoração volta, o culto volta, a oferta volta, a fidelidade volta, a renúncia às coisas humanas voltam também, né? Aquele eu estava sendo quebrado. E quando a gente vê que estava tudo em ordem, tudo bonito, lá em o segundo livro das Crônicas, no 32, ali, se a gente olha, ali, do 1, verso 1 ao 4, diz assim, depois destas coisas e desta fidelidade, a fidelidade ao Senhor, das coisas que Deus queria, estava tudo direitinho, tudo bonito. Ezequias tinha conseguido deixar tudo redondinho, como se diz, não é? Então, diz assim, veio Senaqueribe, o rei da Assíria, ele entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. E vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, ele resolve, né, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar, né, as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram, né? Então, depois que estava tudo direitinho, aparece Senaqueribe. Poxa, agora que estava tudo certo, tudo bonito, não é? Agora vem um cara que quer destruir, não é? Porque, de repente, depois de toda a renúncia, depois de abrir mão de tudo, não é? Talvez as pessoas às vezes vão dizer assim para Deus, Deus, eu fui tão fiel agora com o Senhor, eu coloquei minha vida diante do teu altar, eu tenho pedido perdão dos meus pecados, não é? Feito como Ezequias quis endireitar a nossa vida, dizer, Deus, eu fazia tal coisa, agora eu estou endireitando os meus caminhos, eu quero andar na tua presença, eu quero largar tais e tais pecados, eu não quero mais ser desobediente, não é? E de repente diz assim, eu sou ofertante, eu dou dízimo, eu dou oferta, né? Eu faço jejum, faço oração, tenho renúncias, e olha o que eu estou vivendo, Deus. Quando está tudo ok, né, que eu estou andando, me vem Senaqueribe, me vem justamente aquele que é um rei do mal, um rei que vem para tomar posse, ele vinha invadindo tudo, não é? Ele não era uma pessoa boa. Então, quando nós vemos isso, a fidelidade, ela não é provada na bonança, a nossa fidelidade, e sim na falta. Não é quando tudo vai bem, porque quando tudo vai bem, como é fácil dizer glória a Deus, amém, aleluia, não é? Quando tudo vai bem, a gente não tem problema de nada. Pô, aí é legal a gente dizer como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso.
Mas quando as coisas começam a tomar um novo rumo, e que vem problemas, às vezes problemas de saúde, às vezes vem problemas de falta de emprego, e tantas outras coisas, aí é mais difícil, não é? Da gente realmente ficar diante do Senhor. Então, a nossa fidelidade, ela não é provada na bonança, e sim na falta, né? A fidelidade, ela é nossa obrigação. Nós temos a obrigação de sermos fiéis ao Senhor. Nós temos essa obrigação. E depois talvez das campanhas, né, de oração, de tudo que estava ali, levitas, sacerdotes, tudo certinho, vem Senaqueribe, né? E Senaqueribe, ele manda uma carta de afronta para Ezequias, né, para que ele entendesse quem ele era. E Senaqueribe, ele era sucessor, e ele vinha de um legado, de uma descendência de reis. E a Bíblia diz que ele é neto e filho de rei, e agora ele está reinando na Síria. E ele manda uma carta com ameaças. Ele já começa ameaçando, ele manda lá os seus servos, né, diz, ó, vai até lá, até Ezequias, e leva essa carta de ameaças. E diz assim, ó, não adianta orar ao Deus de Ezequias. Não adianta buscar o Deus de Ezequias, porque assim como os meus antepassados tiveram sucesso, eu também vou ter, ele disse. Então, ele, além de tudo, ele era um rei atrevido, ele era muito atrevido, para o mal, né? Então, assim como eles foram bem-sucedidos, né, a gente também, né, vai ser, ele disse assim, eu vou ser bem-sucedido, os meus antepassados foram bem-sucedidos, eu também vou ser. Senaqueribe não tinha medo de nada. Por quê? Porque ele tinha um baita de um exército. Ele se sentia poderoso, ele se sentia o cara, o tal. Eu vou tomar posse, eu vou adentrar ali, não é? Então, ele disse, se os meus antepassados foram bem-sucedidos, eu também vou ser. Então, a primeira coisa que o inimigo vai fazer na nossa vida, no meio da crise, no meio da guerra, é para a gente o quê? Duvidar do poder de Deus na nossa vida. Quando vem essas afrontas do inferno, essas coisas que são realmente do inferno, muitas vezes, não é? Satanás vem e quer colocar uma dúvida no nosso coração. Será que Deus, ele é tão poderoso, ele é tão tremendo ainda? Mas por que está me acontecendo tal e tal coisa, não é? Às vezes nós duvidamos. E Deus não se agrada quando a gente duvida, quando nós não temos fé. A palavra diz que até aquele que não tem fé, peça a Deus que ele vai dar. Porque quando nós duvidamos, é o mesmo que a gente dizer, Deus, o Senhor não pode fazer isso. Falta de fé. Então, quando a gente vê, ele manda dizer assim, o Deus de Ezequias não poderá livrar das minhas mãos. E o que Ezequias fez? Ele ficou angustiado, ele se trancou no quarto? Não. A Bíblia diz que ele recobrou o ânimo, ele olhou a carta, ele fica imaginando Senaqueribe mandando aqueles desaforos para ele, não é? Ele olhou para Deus que estava com ele e que o sustentava. E ele disse, eu não vou ficar escondido, eu não vou ficar triste aqui não. Quem me trouxe até aqui vai me levar até o final. Ezequias, ele tinha a palavra de Deus no seu coração, ele sabia bem quem era o seu Deus. E a Bíblia diz que ele recobra o ânimo, não é? Ele para, ele respira e ele disse, eu não vou me deprimir por causa dessa ameaça. Eu não vou desistir dos meus sonhos por causa dessa ameaça. Eu não vou desistir dos projetos. É isso que a gente tem que fazer. De repente, eu não vou desistir porque alguém está querendo me intimidar, o inimigo quer me intimidar, dizendo que eu não vou conseguir meus projetos para 2023, ou alguma coisa ainda para 2022. E o Senhor está dizendo, eu estou à frente, eu estou no comando da tua vida. Então Ezequias, ele sabia bem quem era o Senhor, quem que governava a vida dele, lá no 32, no 10 ao 16. Assim, diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiai vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Aquilo que a gente falou no início, não é?
Ezequias disse, olha, agora vamos parar com esse negócio de adorar lá em cima, no monte, lá no outro lugar. Agora é no templo que vão acontecer as coisas. Ali que nós vamos adorar o Senhor. Então, Senaqueribe sabia de tudo isso. Ele disse assim, ó, não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Olha, ele era audacioso. Ele era audacioso, Senaqueribe. Tipo, o que vocês estão confiando nesse cara aí? Olha aí. Olha, a gente não perdeu nada até agora, a gente não perde guerra, a gente invade, deu, não é? Então, acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os seus deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Olha só, ele até diz, não é? Que os pais dele destruíram, então os pais eram maus, vem vindo numa geração de rei mau, de gente ruim, de gente que não é boa, que deixou sua marca ruim no seu reinado. Sabe quando alguém governa e deixa uma marca ruim? E quer de repente voltar de novo e quer mostrar a sua força? Aqui estava acontecendo isso. E ele ainda era daqueles assim, né, que ele estava desafiando, não é? E qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor, seu Deus, e contra Ezequias, o seu servo. Então, na verdade, vocês viram que ele não tinha nem temor nenhum. Ele falava que esse Deus aí, Ezequias está enganando vocês vão entrar nessa mesma aí. Ele já enganou lá, está enganando vocês, porque os meus pais já conseguiram, os outros antepassados já conseguiram, eu vou conseguir também. Eu já fiz tanta coisa tipo ruim, não é? Eu já tenho mostrado o meu poder. Então, de repente, ele vem com essa questão de ameaças, não é? E nós temos que dizer o seguinte, quem é que nos trouxe até aqui? Foi a mão do Senhor, foi o braço forte do Senhor. Porque senão nós não teríamos aguentado tantas coisas na nossa vida. Mas o braço forte do Senhor, a mão do Senhor nos trouxe até aqui. E nós estamos em pé. E nós, como povo de Deus, não temos medo. Nós temos apenas temor ao Senhor, ao nosso Deus, ao único Deus. E nós cremos na força do braço do Senhor. Então, de repente, a gente era para morrer, mas a gente não morreu. De repente, a gente não era para ter nascido, mas a gente nasceu, nós estamos aqui, porque o Senhor quis que nós estivéssemos aqui. E o Senhor tem um plano na nossa vida. O Senhor tem um projeto, então não tem Senaqueribe vindo nos intimidar, pessoas do mundo vindo nos intimidar, né? A Bíblia diz que o rei Ezequias disse, lá em 2º livro das Crônicas 32:7, ele disse aos militares dele, ele não se intimidou, ele disse assim, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Oh, glória a Deus! Que coisa! Ele reúne os militares dele, o exército dele, diz, olha, não vamos nos intimidar. A gente não vai ter medo. Não é? No 32:7, quando a gente olha, a gente vê, sede fortes e corajosos, não temais. Que tremendo isso! Não é? Tem um rei que diz para o seu exército, olha aqui, não vamos ter medo não, a gente não vai se entregar. Os caras estão nos ameaçando, não é? Eles têm um exército grande, mas quem é que está com a gente é quem é maior. E ainda ele continua ali no 32:8, com ele está o braço de carne, com eles está, no caso com Senaqueribe, mas conosco o Senhor nosso Deus, no 8. Para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Ele falou com tanta convicção, ele disse, olha, o exército deles é enorme realmente. Eles estão nos cercando lá fora. Eles querem tomar aqui eles querem tomar, né, Judá, eles querem vir para cima de nós. Eles já tinham sitiado várias cidades, vários lugares. Eles queriam tomar, mas ele diz assim,
O povo descansou nas palavras de Ezequias, porque eles sabiam que tinha um rei também, que falava com convicção, que falava com certeza as coisas do Senhor, que sabia bem o Deus que ele tinha. Ezequias sabia bem quem era o seu Deus. Então nós não podemos permitir, às vezes, que as ameaças, as situações, nos façam desistir de acreditar quem é o nosso Deus. Ameaças vêm de todos os lados, temos sentido isso, né? Todos os dias agora, principalmente nesses dias. Cada dia tem uma outra coisa, cada dia tem uma coisa do mal querendo nos afrontar, a nós que somos filhos do Senhor, a nós que somos igreja do Senhor. Mas nós sabemos o Deus que nós temos, a quem nós servimos, Ele é forte, Ele é poderoso. Não é? Então, cuidado, né, com o nível de pessoas, às vezes, que caminham com a gente. Tem gente que desanima a gente, ao invés de nos colocar para cima, não é? Tem gente que só fica para dizer que nada vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que não vai dar. Nós temos que cuidar bem com quem nós estamos também caminhando. Né? E dizer, não, olha, no dia da crise, da ameaça, a gente tem que cuidar muito, né? Dependendo também qual é a voz que nós vamos ouvir. Porque, de repente, se a gente ouve uma voz errada e a gente não está firme no Senhor, nós podemos, naquele dia, desistir, podemos paralisar no meio de uma crise. Como falamos esses dias, o mundo tem praticamente 8 bilhões de pessoas. Nós estamos aqui. Deus nos quer, Deus tem algo com a nossa vida. Deus nos ama e Ele sabe o nosso nome, Ele chama cada um de nós pelo nosso nome, Ele nos conhece, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, aquele que conhece as estrelas e sabe o nome de cada uma delas. E imagina o quanto que Ele nos conhece, o quanto que Ele nos ama quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Então, o que eles ouviram do líder deles não foram palavras de desânimo, não é? De medo. Ele disse, com eles está o braço da carne, humano, mas conosco não, conosco está o braço do Senhor, o braço forte do Senhor. E a Bíblia diz que ele entra no templo, ele diz lá no livro de, segundo o livro de Crônicas, no 20, no verso 6, ali, quando também era o tempo de Josafá, que também enfrentou tanta coisa, não é? Enfrentou os moabitas, os amonitas, né, que pelejaram contra ele. Então ele apregou um jejum em todo Judá. E lá Josafá, ele diz assim, ó, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós. Porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. A luta é de Deus, a peleja é de Deus. Quando nós estamos orando, Ele apregou aqui um jejum e oração. É o que nós temos feito nesses dias. A igreja do Senhor está orando, a igreja do Senhor está jejuando. A igreja do Senhor está clamando, né? Porque Deus, Ele tem um compromisso com quem tem aliança com Ele. Você tem aliança com Deus, então Ele tem um compromisso contigo. Deus tem um compromisso com a sua igreja, porque a sua igreja tem uma aliança eterna com Ele. Deus firmou uma aliança eterna que não tem fim. O Senhor jamais quebra essa aliança, nós que muitas vezes quebramos essa aliança. Mas o Senhor jamais, Ele vencerá por nós. O Senhor vencerá por nós. Então, Deus, Ele assina embaixo, quem contempla as coisas do alto. Nós estamos contemplando as coisas do alto. Nós estamos contemplando a mão do Senhor sobre nós. E o Senhor, Ele vencerá por nós. E a Bíblia diz que Senaqueribe, ele diz ironicamente, que ele vai fazer um acordo de paz, né? Ele vem lá com aquelas coisas dele, né? A Bíblia diz que ele vira para o rei, né? E manda de novo uma resposta e diz, ok, eu vou te fazer um acordo de paz, né, com vocês. E para selar esse acordo de paz, eu vou enviar 2.000 cavalos para vocês, tá? Olha como eu sou bonzinho. Na verdade, ele estava tirando uma onda, Senaqueribe. Ele disse, aí a única coisa, tu tem que me mandar 2.000 homens para montar. Ele estava dizendo, será que tu tem 2.000 homens? Tu nem tem. Teu exército é fraco, né? Ele era terrível, Senaqueribe era terrível, né? E o que ele estava dizendo é que, eu tenho tanto recurso para te derrotar, que eu vou te ajudar a lutar comigo, não é? Só para não ficar desigual o negócio, a luta aí, tá? Ele ainda tirava assim uma onda. Ele era desumano, e a Bíblia diz então que Deus, Ele via um anjo até o exército assírio que está acampado em volta de Judá.
E esse exército de Senaqueribe, que estava acampado em volta, ele tinha 185 mil soldados, vocês já pensaram? Em tudo ali, homens de guerra. Era uma mistura, mas estavam 185 mil. Em várias versões a palavra diz, né, que é esse número mesmo. Eles estão acampados em volta da cidade. E a Bíblia diz que quando Senaqueribe ameaça Judá, ameaça o rei Ezequias, apressadamente, Ezequias também, ele manda fazer uma coisa quando vem as ameaças. Ele manda fechar, ele manda restaurar as brechas no muro. Ele manda lá no livro de 2 Crônicas 32, no 5, vocês olhem. Ele cobrou ânimo, Ezequias, né, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. E ele pôs oficiais de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Aleluia! Olha, que coisa, que fé que esse homem tinha. E ele manda, olha, o muro tem brechas, o muro tem buracos ali, vamos consertar. E a nossa vida às vezes está cheia de brechas, a nossa vida está cheia de coisas, de buracos, que precisam ser consertados ainda. Onde o inimigo tem poder, ele entra ali por aquelas brechas, ele entra por esses buracos. E ele faz às vezes o que ele quer. O que nós temos que fazer? Nós temos que chegar diante do Senhor: Senhor, eu quero fechar todas essas brechas. Eu quero fechar todas essas portas, essas janelas, esses buracos, Senhor, para que o mal não venha me atingir, para que o mal não venha entrar. Senaqueribe poderia entrar por ali, era mais fácil, né? Tem buraco, ó, vamos. Não, mas Ezequias foi muito inteligente. E na direção do Senhor tudo, porque era na direção de Deus, ele vai e manda fechar aquilo ali. Ele manda restaurar as brechas no muro e construir um novo muro depois daquele muro que já existia. Então, ele fez um reforço. Ele fez um reforço, não é? Então, às vezes a gente está cheio dessas brechas, né? E a gente precisa dizer: Senhor, eu quero fechar essas brechas na minha vida, que são pecados ainda. São janelas que a gente abriu e portas que nós deixamos abertas e que o inimigo entra e sai e faz o que ele quer ainda. Coisas que nós ainda não vencemos na nossa vida. Não é? Às vezes mentiras, às vezes discussões, às vezes gritarias, às vezes desentendimentos, às vezes drogas, às vezes adultério, e assim uma lista grande que nós precisamos consertar na presença de Deus, que são brechas. Nós precisamos fechar essas brechas desses muros, fechar esses buracos aí, para que fiquemos na proteção do Senhor. O exército de Deus manda, mas a brecha nós temos que fechar. O exército de Deus vai me proteger, vai, mas a brecha eu tenho que fechar. Eu tenho que dizer: eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero mudança de vida, eu quero mudar aquilo que eu fazia de errado. Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero fechar esse buraco que está na minha vida aí. Essa brecha. Então, nós queremos que Deus guerreie as nossas guerras, que Ele nos afaste do mal, mas nós teremos que nos posicionar no meio da guerra. A gente precisa se posicionar. Porque nós estamos no meio de uma guerra, sim. O apóstolo Paulo fala, não é? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Principado e potestade, ele age em cada região. E ele sabe bem que tipo de gente tem ali naquele lugar. Que tipo de pecado está atuando ali naquele lugar, naquela região, naquela vida. Ele sabe bem, né? O inimigo também, ele vê tudo isso. Então, os levitas já estavam alinhados ao propósito de Deus. Vida nova, não é? A gente precisa ver que foi um tempo de medo, talvez que passamos o tempo da pandemia, mas estamos voltando ao prumo. Estamos agora já colocando as nossas vidas, não é? De acordo com a vontade do Senhor. O medo está indo embora, as incertezas, né? Agora vem um tempo de crescimento na nossa vida. Agora nós precisamos crescer diante do Senhor.
Nós estivemos parados por causa do medo, talvez por causa da situação, mas agora nós temos um tempo de crescimento, que a igreja precisa crescer diante do Senhor. Né? E o quanto nós temos crescido. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Antes do inimigo nos ameaçar, tem que passar por Ele. Tem que passar por Ele. Então, se eu estou em Cristo, não vai me acontecer nada. Eu vou receber o baque ali, mas o Senhor está comigo. O braço forte do Senhor está conosco. O Senhor, Ele não nos desamparou. Ele está aqui sempre. Por quê? Porque Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Nós não vamos temer. Eram 185 mil homens preparados com armas de guerra. O exército estava acampado ali. Ezequias, ele entra no templo, ele fala com Deus e Deus diz, descansa, fica tranquilo. Essa luta aí não é vossa. A Bíblia diz que o exército de Ezequias também está pronto. O exército dele também está pronto. Os 185 mil estão lá fora esperando, estão tudo pronto. Para dizer assim, coitados desses aí dentro. Coitados deles. Mas o exército de Ezequias também está pronto. Mas Deus, ele manda um anjo contra todo o exército de Senaqueribe, lá em 2 Reis, no 19, 35 também fala, se eu não me engano é 19, 35, eu não tenho certeza agora deixa eu ver se é. Não é 19, 35. Tu vê, Mônica, onde é que é para mim, que eu anotei no outro, quando o anjo vem do Senhor para ferir. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Todos eram cadáveres. Deus mandou o quê? Quantos anjos? Um anjo. Um anjo Deus mandou. E esse um anjo, naquela noite, feriu com morte 185 mil homens do exército assírio. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que no amanhecer, de manhã cedo, todos eram cadáveres. Eu fico imaginando Ezequias, de repente, nem sei se ele já sabia. Ezequias, bom dia. Tu viu o que aconteceu? Tem 185 mil homens aí fora, todos mortos. O Senhor feriu um anjo do Senhor, que o Senhor mandou, matou 185 mil homens, 185 mil do exército inimigo, do exército assírio. Este é o nosso Deus, é um Deus poderoso. Um anjo recebeu a ordem do Senhor. Cadê o exército agora? A Bíblia diz que eles eram cadáveres agora. Eles agora eram cadáveres. Eu fico imaginando que coisa terrível. Que coisa terrível isso aí. Depois de tudo isso. Eles olhando aquilo, eu acho que eles ficaram pasmos, não é? Eu não sei se eles estavam acreditando. Gente, não era uma dúzia, não era 50 homens, eram 185 mil homens. Que botavam medo em todo mundo, que zombavam de todo mundo, queriam zombar do Senhor, mas de Deus ninguém zomba, eles esqueceram. Que o braço forte do Senhor estava com Ezequias. Ezequias, em momento algum, ele duvida, porque quando ele prepara o exército dele, ele manda ali eles também fazerem escudos e coisas para se proteger. Mas eu fico imaginando o quanto ele tinha no seu coração o que? A certeza. Ele tinha a certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui. 2 Reis, 19:35? Eu acho que não. Mas quando nós olhamos para isso, essa situação, então estava certo, meu. Eu estava em Crônicas, desculpa, eu estava em Crônicas ainda, por isso. Eu estava em 2º livro das Crônicas. Agora lá no livro no livro dos Reis, diz no 19:35, eu coloquei ali,
Mas eu falei errado aqui. Já estava certo ali, 19:35. Para vocês confirmarem, né? Eu gosto sempre. Então, naquela mesma noite, segundo Reis, 19:35, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Que coisa tremenda, não é? Olha ali, ó, a palavra do Senhor para a gente confirmar. Mas isso dá um temor no nosso coração, não dá? Hã? Isso nos dá uma coisa assim tão forte dentro de nós, uma certeza de que o nosso Deus é Deus de guerra, é Deus de batalha, e Ele não perde guerra, Ele não perde batalha. Por mais que o exército inimigo tenha se lançado contra nós, contra a igreja do Senhor, agora o exército de Senaqueribe está morto. Acabou. Acabou o exército daquele que gritava e berrava, né? Enquanto a gente está aqui trabalhando, Senaqueribe está fugindo agora, para ele não morrer. Ele foge, né? Então, Isaías 37:29, se vocês quiserem colocar lá. Isaías 37:29, diz o seguinte, o profeta: por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. O profeta de Deus dizendo, olha, Senaqueribe, vou colocar um anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e pelo caminho que tu veio, tu vai voltar. Tu não vai entrar na cidade, não. E aqui Senaqueribe, em seguida ele foge, para ele não morrer. As nações que haviam sido derrotadas, elas ficaram revoltadas, elas não ficaram felizes. Eu creio que por inveja, não é? Como que eles conseguiram? Por quê? Porque eles estavam alinhados com a vontade de Deus. Ezequias foi aquele rei que quis alinhar as coisas do Senhor, que quis fazer novamente o quê? Que as coisas do Senhor, que a vontade do Senhor fosse cumprida, que não houvesse mais desobediência, que se cumprisse a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Que não se fizesse como se queria, cada um fazia de um jeito que queria. Muitas vezes hoje, não é? Pessoas estão fazendo o que elas querem, né? Elas dizem que a gente até que nem leu a Bíblia, vocês estão vendo, que é dar sermão às vezes no povo de Deus, gente. Não, mas Deus, Ele é bom, eles estão não sei o quê. Vai ler a Bíblia, vai estudar, tem gente que nem isso está fazendo, sabe? O exército do inimigo tem se levantado, mas é para cair, é para morrer esse exército. Porque o Senhor manda um anjo só e destrói tudo. Um exército poderoso. Então Senaqueribe foge, não é? Os reinos se moveram. Ele fez cessar a guerra, o Senhor fez cessar a guerra. O que Deus fará, eu creio que no Brasil, será tão imenso que as pessoas também ficarão surpresas. Deus move no Brasil. Deus move o seu Espírito para que pessoas venham ser restauradas, serem curadas, serem salvas, para que essa nação seja uma nação forte e feliz, e que o Senhor seja o Deus dessa nação, que o Senhor, o seu braço poderoso, seja o braço que governa o Brasil. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e nós queremos que o Brasil seja governado pelo Senhor, que o Rei dos Reis venha governar o Brasil, que o Senhor dos Senhores, que é Jesus, venha governar o Brasil, com seu exército forte. Senaqueribe, ele volta depois lá para Nínive, e ele morre ao fio da espada pelos próprios filhos dele, a Bíblia diz. Acabou para ele, acabou o exército dele, acabou ele. Aqueles que eram referência de homens fortes, de exército forte, de estrutura, de guerra, de tudo que era arma, um anjo Deus mandou, não esqueça disso na sua vida. Um anjo veio e destruiu todo o exército que estava lá fora, acampado ao redor. 185.000 homens. Eles tinham de tudo de melhor armas, mas Ezequias tinha o quê? O Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Nós precisamos entender que o Senhor é a única saída para as nossas vidas. Para tudo na nossa vida é só o Senhor.
Os planos, os projetos estão na mão do Senhor. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus, quem nos sustenta, quem é o Senhor dos exércitos, que é o nosso Deus. E o Salmo 46, eu gostaria de ler com vocês, queridos. Não sei se o Daniel vai colocar ali. 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é que está o nosso coração para esses dias? Como é que nós estamos na presença do Senhor? Sabendo que nós temos um Deus com um braço forte, santo, eterno, poderoso. Poderoso é o seu nome. É neste Deus que nós confiamos. É neste Deus que nós queremos colocar toda a nossa confiança. E a palavra diz lá, o salmista diz: eu deitei, eu dormi, e eu levantei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Não estava fácil para ele também, não estava fácil para Davi. Mas ele disse: eu dormi, porque eu levantei. Eu acordei, por quê? Porque o Senhor me sustentou. Quem nos sustenta é o braço forte do Senhor. Eu gostaria que os que pudessem ficar em pé agora ficassem, para nós orarmos. Só os que podem, é claro. Senhor, nós colocamos nesta noite na Tua presença as nossas vidas, o nosso país, neste momento tão importante que a nossa nação, Senhor, enfrenta, está passando. No dia 30, as eleições, Senhor, para escolhermos um presidente, para escolhermos governadores de alguns estados do nosso Rio Grande do Sul, Senhor. Pai, nós queremos pedir que do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, Senhor, venha o Teu braço forte, Senhor. Que o Teu braço forte esteja conosco, Senhor, nos dando livramento, Senhor, de exércitos inimigos que querem atacar a Tua igreja, Senhor. Oh, Senhor amado, nós confiamos no Senhor. Oh, nós não confiamos em homens, Senhor. Nós confiamos no Senhor, no nosso Deus, que tem todo o poder. E o Senhor disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, sobre o Brasil agora, Senhor, cai a Tua bênção, cai a Tua unção, Senhor amado. Que venha um novo mover sobre o Brasil, Senhor. Que nesses 4 anos que se aproximam agora sejam anos de prosperidade. Que o mundo inteiro, as nações olhem para o Brasil, Senhor. Ah, que país abençoado, Senhor. Que país abençoado, porque a Tua mão está sobre o Brasil, Senhor. A Tua mão está sobre o nosso país, sobre a nossa nação. E a bandeira do Senhor, oh, a bandeira do Brasil, Senhor, ela recebe as bênçãos do Senhor. Aleluia!
Visita os lares, Senhor. Visita as pessoas que agora estão desanimadas, enfermas, Senhor. Oh, Deus, vai trazendo cura. Traz milagres. Nós caminhamos para o milagre, Deus. Nós caminhamos para a transformação, Senhor. Oh, Deus, vai mudando os corações que estão endurecidos, Senhor. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Oh, Senhor amado, como vimos lá em Joel esses dias. Chorar, prantear na presença do Senhor. Jejuar, Senhor. Para que venha o teu mover, Senhor, sobre o Brasil, Senhor amado. Para que venha a tua bênção sobre esta nação. Nações serão sacudidas, Senhor, pelo teu poder. Nações olharão para a nossa nação e dirão: há um Deus lá. Oh, saberão que há Deus no Brasil, Senhor, que há Deus em Israel e que é o nosso Deus. O braço forte do Senhor está conosco. Ah, o teu exército, Senhor, nós já podemos ver Miguel, o seu exército batalhando, Senhor. Oh, o exército dos céus vem e batalha, Senhor amado. Oh, pela fé nós já vemos o exército do Senhor vindo. Estamos vendo, Senhor, o exército de Deus guerreando e batalhando, Senhor. E o mal se dissipando, Senhor. As trevas não tendo mais lugar, Senhor amado. Nem nas casas, nos lares, nas vidas, Senhor amado. Vidas, Senhor, sejam quebrantadas nesta noite, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão desesperados, aqueles que não têm mais esperança, que desça agora a esperança do Senhor sobre a vida deles. Ah, que eles sejam restaurados nesta noite, Senhor. Que o óleo santo do Senhor comece a correr, Senhor, sobre as nossas cabeças, Senhor, sobre o Brasil, Senhor amado. Sim, Senhor, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, Senhor. Oh, Senhor, este país é teu, Senhor. Esta nação é do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor amado, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, Senhor. Queremos alinhar as nossas vidas, Senhor, assim como o rei Ezequias fez, Senhor. Queremos, Senhor, pôr tudo em ordem, pôr tudo no prumo. Não queremos ser desobedientes à tua palavra e à tua vontade. Oh, como tu és Deus maravilhoso e poderoso, Senhor. Oh, Senhor, invade os lares, Senhor. Traz paz aos lares, Senhor amado. Oh, Deus, nós, neste momento, pedimos que cadeias sejam rompidas pelo nome de Jesus, nós declaramos. Cadeias infernais que prendem pessoas, Senhor. Oh, Deus amado, que pessoas sejam livres nesta noite, Senhor. O Brasil, uma nação livre, um país livre, Senhor. Este é o Brasil, Senhor, que nós queremos e profetizamos nesta noite. E sabemos que é o Senhor que está conosco. Coisa boa saber que maior é o que está conosco. Maior é o Senhor. Maior é o que está conosco do que o que está com Ele, Senhor. Oh, glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o seu nome. Ah, Senhor, Tu és santo, Tu és grande, Senhor. Pessoas, Senhor, estão sendo mudadas e serão transformadas, Senhor. Oh, Jesus, vidas dobradas a Ti, vidas dobradas ao Teu nome, Senhor. Oh, Pai, aceita os jejuns da Tua igreja, aceita as orações e os prantos da Tua igreja. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Ah, Senhor amado, obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada, Senhor, que sentimos o exército do Senhor trabalhando. Oh, Senhor, nós vamos dormir e o exército do Senhor continua trabalhando, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glórias a Ti, Senhor. Glórias, glórias, glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias, glórias, glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é Teu nome. Aleluia. Queremos aquietar o coração e saber que só o Senhor é Deus. Aleluia. Glórias a Ti. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias, glórias, glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Pastora, Jesus. É a glória para sempre. Amém. Teu é o reino.
dar os recados e aí nós vamos orar. E fiquem à vontade se quiserem sentar um pouquinho. Queria... Está com pouco som? Estão me ouvindo? Amém? Hoje nós passamos, as mulheres vieram desde de manhã aqui para a igreja. Tivemos um momento maravilhoso de oração, jejum, choro, lágrimas, clamor. Foi uma benção. Depois quebramos o jejum e à tarde tivemos a reunião. Estamos aí para esse culto abençoado, a palavra abençoada. E daqui a pouco a igreja sai, uma parte da igreja sai para entrega de alimentos nos hospitais, né? Na emergência dos hospitais. Mas eu gostaria de dar alguns recados, além disso que eu já falei. Sexta-feira, após a oração, o pastor Walter pediu para que o pessoal, os líderes de departamento, estejam aqui para uma reunião. Então, amanhã temos reunião GC em Nova Santa Rita. Sexta-feira temos às 19 horas oração aqui na igreja, depois a reunião com os líderes de departamento, após esse momento de oração. Sábado às 14 horas EDL, às 13 horas, 1h da tarde, EDL, cura. Tá lá. Raízes dos problemas. Com a pastora Rosane, com a irmã Ana Carmen. 13 horas. Depois do almoço. Lembrando que quinta-feira nós temos ainda a sala de oração das 20 às 23 horas, aquele link que aparece na igreja. E sábado ainda temos também mais um momento da sala de oração das 12 às 12h30. É o período que nós vamos encerrar com os 21 dias de oração pelo Brasil, oração e jejum pelo Brasil. Amém? E domingo, 18h30, culto. E votação, né? Teremos a votação. Não esqueçam de cumprir, né, com a obrigação civil. Temos CPF, temos uma obrigação civil, mas antes temos uma obrigação com o Senhor, que possamos fazer de acordo com o que o Senhor tem orientado a sua igreja, de acordo com a palavra. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos, Senhor, pelos alimentos que já foram preparados, já estão sendo colocados nas quentinhas, como nós chamamos. É um alimento físico, mas nós te pedimos que, junto com esse carinho, essa atenção da igreja para aqueles que estão nas emergências dos hospitais, que possamos levar a tua palavra e que os teus anjos estejam à frente desse trabalho, Senhor, guardando, consolando os corações, trazendo ânimo, recobrando o ânimo, que foi uma palavra hoje bastante trabalhada nos nossos corações, que essas pessoas que vão estar recebendo esses alimentos sejam recobrados seus ânimos, Senhor. Abençoa cada uma dessas refeições físicas e as orações que serão feitas em favor dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, guarda a tua igreja, leva-nos depois para nossas casas, para os lares, cobertos pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém.